Região de Santa Maria. Vossa Excelência dispõe de até 25 minutos. Muito obrigado, presidente, senhora deputada, senhores deputados, padre Couto, padre Tom, dois padres nos dando a honra de estarem na presidência dos trabalhos no Dia do Índio. Eu quero dizer a Vossa Excelência que no dia de ontem tive a satisfação de participar do evento ocorrido no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aonde o Brasil recebeu delegação de mais de 50 países num esforço mundial conhecido como governos abertos. O Brasil tem tido um papel importante de protagonismo nesse esforço. O ano passado, em setembro, a presidente Dilma, juntamente com o presidente Barack Obama, lançaram um esforço mundial por transparência nos governos. E o Brasil, junto com os Estados Unidos, hoje coordena esse debate. De lá para cá, 43 países aderiram a esse protocolo. E tive a satisfação de usar a palavra neste evento, numa das mesas, juntamente com o Cristiano Ferri, servidor aqui da casa, para debatermos a especificidade do parlamento, do poder legislativo, dentro deste debate sobre governos abertos e dados abertos. Ocorre, senhor presidente, que esta discussão sobre transparência, ela é uma discussão fundamental, mas do ponto de vista do legislativo ela é insuficiente. Por quê? Porque se por um lado a sociedade busca acesso à informação sobre os gastos, as despesas, Padre Tom, a sociedade civil cada vez exige mais poder controlar e conhecer o uso do dinheiro público, o que é uma coisa altamente importante e positiva. O poder legislativo, ele tem uma característica particular, que é a sua prerrogativa de legislar. Então, para nós aqui, somente acesso à informação não é suficiente. Quer dizer, uma política de parlamento aberto, ela precisa incorporar, além da garantia de controle e fiscalização da sociedade, mecanismos de participação da sociedade naquela que é a nossa atividade principal, ou seja, fazer as leis. E é esse debate, senhor presidente, que eu tenho feito quando presidi a Comissão de Legislação Participativa, quando coordenei um grupo de trabalho sobre participação popular criado pelo presidente Marco Maia. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nesse espaço nobre que tenho a oportunidade de ocupar na tribuna da casa na tarde de hoje. Veja, senhor presidente, que quando nós tivemos a promulgação da Constituição de 88, foi saudado como um grande avanço do processo democrático brasileiro e referência para o mundo, o chamado Projeto de Lei de Iniciativa Popular. O Projeto de Lei de Iniciativa Popular, ele permite que 1% do eleitorado brasileiro, em pelo menos 7 estados, possa subscrever um projeto de lei. Então nós temos aí a faculdade de reunirmos milhões de assinaturas em campanhas de coletas de assinaturas para apoiar, para fazer chegar aqui à casa um projeto de iniciativa da sociedade. Isto foi comemorado e é um passo político importante da democracia brasileira. Alguns projetos ficaram inclusive conhecidos por terem recebido este apoiamento popular, como agora, recentemente, o projeto de lei do Ficha Limpa. Mas veja, senhor presidente, que
o trabalho de coleta das assinaturas, o trabalho de conferência manual, ele é um trabalho que, convenhamos, né? Em 1988, portanto há 24 anos atrás, as possibilidades tecnológicas, as ferramentas de relação da sociedade com os diferentes órgãos de Estado eram outras. Naquela época não existia internet. Mas vejam, os senhores, que de lá para cá, todas as mudanças que ocorreram do ponto de vista destas possibilidades de interação e de mudanças das relações entre a sociedade e os serviços dos poderes. Hoje, nós estamos aí, todos nós, fazendo a nossa declaração de imposto de renda pela internet. Hoje, nós movimentamos a nossa conta bancária pela internet. Hoje, nós peticionamos no Poder Judiciário pela internet. Mas, para a participação do cidadão no processo legislativo, Padre Tom, ainda é exigido um mecanismo de 1988. Até hoje, nós não conseguimos criar um mecanismo que permita, por exemplo, o apoiamento do cidadão a um projeto de lei de iniciativa popular pela internet. E eu tenho um projeto de lei, conhecido como Cidadão Digital, que é um projeto que tem repercussão, que eu debato ele pelo Brasil há muitos anos, e que estamos agora intensificando o trabalho, porque já existem muitas soluções tecnológicas razoáveis, de fácil implementação, para que nós possamos reconhecer essa participação cidadã através da internet, essa coleta de assinaturas através de meios eletrônicos. O que vai mudar, senhor presidente, de maneira muito significativa, a possibilidade real e efetiva de participação das entidades e da sociedade brasileira de uma forma geral no processo legislativo, no processo de criação de leis. Mas eu vou adiante, senhor presidente. Eu fui presidente da Comissão de Legislação Participativa e foi um outro avanço importante da Casa quando, há 11 anos atrás, criou a CLP. O que é a Comissão de Legislação Participativa? É uma porta de entrada para que entidades da sociedade civil possam encaminhar projetos de lei, sugestões de projetos de lei, que aprovadas na CLP, tramitam na Casa como se de autoria de um parlamentar fosse. Ocorre, senhor presidente, que este outro mecanismo, que também deve ser saudado como algo importante para a democracia brasileira, ele se mostra insuficiente, porque nós temos um processo legislativo que nada garante a um projeto que for aprovado em todas as comissões que um dia ele virá a plenário. Um projeto de lei ele pode ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Educação, na Comissão de Trabalho, conclui a sua tramitação no âmbito das comissões e ele vai ficar aguardando um acordo entre os líderes e o presidente para que um dia ele venha a plenário. E, portanto, o mais provável é que ele nunca venha a plenário, porque a nossa pauta legislativa ela é basicamente em função das medidas provisórias e, eventualmente, algum projeto que tenha acordo das lideranças. Então, vejam, senhores, ocorre uma mobilização social, uma coleta de assinaturas, vai para a CLP, o projeto tramita nas comissões, conclui a tramitação das comissões, e aí? Ele vai para uma gaveta e ali permanece durante anos, sem que jamais exista a garantia de que ele virá ao plenário. Dou um exemplo meu, eu sou autor da PEC 386, que trata da questão do diploma dos jornalistas. Esta PEC já concluiu a sua tramitação nas comissões há muito tempo e não tem, né, previsão, ninguém sabe ao certo o dia que ela virá ao plenário para ser votado. Então nós criamos um outro projeto, discutido com servidores da Casa, discutido com o grupo de trabalho de participação popular, com entidades da sociedade civil, que é um projeto chamado Pauta Digital. E o que é este projeto? Nada mais é do que um mecanismo onde todo projeto de lei, seja ele de autoria e de iniciativa de um parlamentar,
ou de autoria de uma entidade da sociedade civil via CLP, todo projeto que receber o apoiamento de 10% dos parlamentares e, pelo menos, 0,5% do eleitorado nacional em 5 estados, através de uma manifestação no portal da Câmara e, portanto, pela internet, este projeto vai adquirir o que nós chamamos de prioridade legislativa. E terá um prazo de tramitação e uma garantia da sua apreciação pelo plenário. Então, o projeto de lei que receber o apoiamento de 10% dos parlamentares e pelo menos 0,5% do eleitorado de 5 estados, através de um portal da Câmara, obrigatoriamente ele virá à análise do plenário. E nós criamos, senhor presidente, um mecanismo real de interferência da sociedade civil organizada e dos cidadãos, de uma forma geral, na definição da nossa pauta, hierarquizando, senhor presidente, uma forma de tramitação diferenciada e complementar entre os projetos Cidadão Digital e o projeto Pauta Digital. Alguém poderia perguntar, mas até que ponto existe o interesse de participação da sociedade nos assuntos da Câmara, nos temas da Câmara dos Deputados? Eu não sei se todos os senhores e as senhoras acompanham o portal Em Democracia, que foi criado há pouco mais de 3 anos. Ele já teve quase 500 mil acessos. Os nossos portais da casa são portais muito acessados. A nossa audiência da TV Câmara cada vez se amplia, e com a implantação da TV digital, a tendência é que cada vez ela chegue mais longe. A Rádio Câmara, a Agência Câmara, os nossos mecanismos de veiculação de notícias, eles são respeitados, e esta interação cada vez se amplia. Nós temos, por exemplo, senhor presidente, e é aqui que eu gostaria de focar o meu raciocínio, um serviço de 0800 619 619 é o serviço de 0800 da Câmara. Saibam os senhores e as senhoras que de 2004 para cá, esse serviço de 0800 recebeu quase 4 milhões de ligações, 3.952.666 ligações. Mas o mais interessante, senhor presidente, mais de 2.195.000, para ser mais preciso, 2.195.540 brasileiros que ligaram para o 0800, ligaram por causa do mesmo projeto. O projeto de lei 5476 de 2001, que acaba com a tarifa básica da telefonia fixa. Ou seja, 2 milhões de telefonemas para o 0800 da Câmara, pedindo que seja colocado em votação um projeto que está pronto para ser votado, que já tramitou em todas as comissões, que acaba com a tarifa básica da telefonia. Por que existia a tarifa básica da telefonia? Porque antigamente era muito difícil ter telefone. Então, era razoável que esse serviço cobrasse uma tarifa mínima para quem utilizasse ou não utilizasse. Mas isso não existe mais há muitos anos. Mudou todo o sistema de telefonia, né? Hoje qualquer um pode ter um telefone fixo a hora que quiser. Telefone celular é a coisa mais comum do mundo. Só o que sobrou do sistema antigo foi a tarifa básica, 40 e poucos reais em alguns casos. Vocês imaginem quanto movimenta de dinheiro isso, 40 e poucos reais para cada telefone fixo do Brasil, se o cidadão usar ou não usar, se o usuário usar ou não usar. Aí 2 milhões de brasileiros buscam, através do serviço de 0800, um pleito, coloquem em votação o projeto. E isso não tem nenhum resultado prático. Você cria um mecanismo, você cria uma possibilidade de participação cidadã, a população participa, e qual é o resultado dessa participação do ponto de vista prático? Nenhuma. Então não é razoável, senhor presidente,
que nós tenhamos um serviço, como o serviço de 0800, disponível para a participação da população, se esta participação não tiver nenhuma consequência na vida da casa. E o que nós queremos? Nós queremos que essa participação também faça parte de um processo de definição da pauta da casa, que a sociedade possa interagir e interferir nos temas que estão em discussão na sociedade e no parlamento, e que existam mecanismos efetivos que garantam à população brasileira, de maneira organizada ou não. E veja, senhor presidente, que geralmente quem usa o 0800 é aquela pessoa que não tem a internet, que não tem o computador, setores desorganizados da sociedade, que buscam através do 0800 um contato conosco, mas somente nos últimos 2 anos foram mais de 1.200.000 ligações pedindo para que esse projeto seja votado. E eu tenho estudado esta matéria e sei que existem outras experiências de parlamento que são muito interessantes, aonde esses mecanismos de participação popular, eles têm uma interferência real na vida do parlamento e na vida da sociedade. Imagine os senhores e a senhora, o que vai mudar do ponto de vista qualitativo e quantitativo a interação da sociedade brasileira com o parlamento, se nós tivermos a garantia de que por ano alguns projetos de lei que venham à deliberação sejam fruto da participação popular, sejam fruto da vontade direta da sociedade. E isso que eu estou falando, senhor presidente, não é uma discussão que está ocorrendo só no Brasil. Infelizmente, os estudos internacionais todos mostram que o parlamento é uma instituição que tem a cada ano perdido credibilidade da sociedade. Cada vez as pessoas acreditam menos no parlamento enquanto instituição, especialmente os mais jovens. E isso, senhor presidente, para ser revertido, significa nós mudarmos também, do ponto de vista cultural, uma concepção da relação do parlamento com a sociedade brasileira. Nós precisamos ser uma casa que esteja sintonizada com aquilo que a sociedade debata e que crie mecanismos e ferramentas de participação que permita esta interação, especialmente da juventude, senhor presidente, que hoje não encontra um canal efetivo de diálogo conosco, mas que as ferramentas tecnológicas estão aí à disposição. E o exemplo do E-Democracia é um exemplo positivo. Imagine, senhores, se alguns anos atrás alguém desejasse falar com um parlamentar do seu estado, que só ia ao seu estado 2 vezes por ano, durante o período de recesso, porque não tinham voos regulares, porque não tinha a facilidade que nós temos hoje. Hoje, qualquer cidadão de qualquer lugar do Brasil pode nos mandar um e-mail, pode nos mandar um Twitter, pode nos enviar uma opinião, uma sugestão, nos acompanha em tempo real na TV Câmara, nos plenários das comissões, nas nossas intervenções, nos programas da Rádio Câmara e da TV Câmara. Mas essa participação, senhor presidente, ela não pode ser uma via de uma mão só. Nós não podemos imaginar que, pleno século XXI, em meio a esta revolução tecnológica das mídias sociais e das ferramentas, nós vamos funcionar como um canal que só manda informação, que só emite mensagem, e que não está permeável, e que não está capacitado para receber de maneira adequada este retorno da leitura que a sociedade faz do nosso trabalho e da nossa atuação parlamentar. Então, eu quero insistir com Vossa Excelência que o tema da participação popular, que o tema que eu estou hoje trazendo para debate e reflexão nesta casa, é um tema vital para resolvermos de maneira adequada o papel, o protagonismo e a influência que o parlamento terá no futuro político do país. E insisto, senhor presidente, não só no Brasil, mas um debate que o mundo inteiro está fazendo. Foi muito significativa a participação da presidente Dilma na abertura deste fórum internacional. Nós temos agora, no mês de maio, um fato muito relevante para a vida do povo brasileiro, que é a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação,
esta lei, ela mudará completamente a forma de relação dos municípios, estados, da União, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo com a sociedade, porque a partir do mês de maio, presidente, todas as informações a respeito da gestão e do uso do dinheiro público não só terão que estar disponíveis em meios eletrônicos, como também deverão estar disponíveis em formato aberto. Portanto, não será mais possível que você publique, deputada, um relatório de prestação de contas em PDF, aonde é possível só lê-lo e não é possível que você possa trabalhar, né, em aplicativos, não é possível que você faça análises comparativas. A partir do mês de maio, nenhum relatório mais de contas de nenhum poder do Estado poderá ser em formato diferente do formato aberto. E isto é uma garantia, né, substancial da nossa capacidade de fiscalização e de controle. Eu hoje tenho a honra de estar presidindo a Comissão Mista de Orçamento. Quero trazer para essa comissão a minha experiência à frente da Comissão de Legislação Participativa e deste grupo de trabalho formado pelos servidores da Casa. Acredito que nós temos muita coisa para avançar. É uma comissão importante, uma comissão formada por 84 parlamentares, que trata de um tema delicado e complexo, que é a questão orçamentária. Já na primeira reunião, com o apoio do nosso setor de taquigrafia, coordenado pela diretora Cássia Botelho, passamos a ter a transmissão online, com o trabalho das nossas taquígrafas. É a primeira comissão a oferecer esse serviço à população. Praticamente em tempo real, as manifestações e as decisões da Comissão de Orçamento passarão, a partir de agora, a estar disponível na página da Câmara, as manifestações, os discursos em áudio e vídeo. É a primeira comissão a adotar esse procedimento. Estamos preparando a adoção da pauta eletrônica. Queremos, até o final deste ano, introduzirmos na Comissão de Orçamento também a votação eletrônica, né, criando um mecanismo cada vez mais transparente de gestão do orçamento, né, e do debate sobre o orçamento, não só na nossa casa, mas no Congresso como um todo, na medida que ela é uma comissão mista, né? Estamos renovando o portal da comissão, juntamente com a nossa equipe técnica da Secretaria da Comissão, coordenado pela senhora Socorro. Temos uma consultoria legislativa coordenada pelo Wagner, altamente qualificada, e eu espero que durante esse ano nós possamos avançar muito nesse debate, né? Fazer com que, de fato, tudo isso que eu estou aqui falando se traduza de uma maneira prática na criação de mecanismos e de espaço de participação e de controle da sociedade a respeito daquilo que nós fazemos. Dentro daquilo que está ao meu alcance, procurarei fazer isso na Comissão de Orçamento. Mas quero provocar a Casa esse ano para que nós possamos avançar na discussão do projeto Cidadão Digital, no projeto da pauta digital, numa reformulação do serviço de 0800, num fortalecimento ainda maior do programa E-Democracia e de outras coisas, senhor presidente. Eu não sei se todos os parlamentares sabem. Uma parte... Com todo prazer, deputada. Eu ouvi atentamente vosso pronunciamento, deputado Paulo Pimenta, que eu não o conheço pessoalmente, embora convivamos nesse mesmo ambiente. E cuidei para fazer uma parte só no final, para não interrompê-lo, para que o senhor desse prosseguimento à sua linha de raciocínio. Mas quero parabenizá-lo e dizer que Vossa Excelência toca em situações pontuais para que nós possamos concorrer para a credibilidade desta casa. É muito bom ouvi-lo e sinto nas suas palavras uma esperança que realmente nós possamos nos aproximar da sociedade como poder legislativo. Parabéns, deputado. Muito obrigado, deputada. Agradeço imensamente a sua parte e concluo dizendo o seguinte: recentemente a Câmara lançou um novo programa de recuperação de todos os discursos feitos no Parlamento Brasileiro, na Câmara dos Deputados, desde 1946. Hoje, qualquer cidadão pode, no site da nossa Câmara,
ouvir a manifestação na própria voz de qualquer parlamentar em todas as sessões que ocorreram no Brasil desde 1946. Isto pode ser, deputada Rosane Ferreira, indexado por assunto. Se você quiser hoje, eu quero acompanhar os debates que ocorreram durante a Constituinte sobre o tema da saúde. Hoje é possível que a pessoa faça isso. Quer dizer, um pesquisador que quiser ouvir, eu quero ouvir os discursos do período tenso da época da legalidade, é possível, né? O debate sobre o primeiro-ministro, quando o Tancredo Neves está, tudo isso está hoje disponível. Isso alguns anos atrás era impossível de se imaginar. Por que isso é possível? Pelas ferramentas tecnológicas, pela qualidade dos servidores da casa e pela disposição de ampliar e amplificar os espaços de transparência. Então, eu estou também bastante entusiasmado, agradeço imensamente o seu aparte e espero, senhor presidente, que a gente possa ter um ano muito profícuo e que a casa possa avançar muito nesse sentido.